Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao Elasticsearch na prática. Hoje aqui nós vamos para a nossa terceira aula dessa trilha, né? Vamos aqui para o nosso terceiro objetivo, né? Vamos iniciar hoje com o que a gente chama de busca, né? Então hoje é o nosso dia de perguntar coisas para o Elasticsearch. Então a gente vai usar alguns termos e perguntar de algumas formas diferentes para ver o que a gente vai obter de resultado, né? Então, é uma aula interessante, né, onde a gente começa a gerar um certo throughput sobre o cluster, né, e aprende também a aliviar, né, fazendo as melhores perguntas, né, para obter as melhores respostas em tempo mais rápido, né, diminuindo a quantidade de uso de CPU, enfim. É bem interessante e aqui que a coisa começa a pegar, né, a gente começa a fazer o uso da ferramenta mesmo, entender legal. Tá bom? Então, qual é o truque de hoje? Aprender a perguntar bem por Elasticsearch. Eu vou te mostrar aqui consultas que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, nós temos dados de infraestrutura lá, então vou filtrar por serviço, vou filtrar por CPU, por criticidade de CPU, por criticidade de memória. Vamos combinar condições, tá bom? E já vamos deixar isso aqui no formato DevTools lá para você interagir com isso e executar isso para memorizar, né? A tendência é que a gente tente entender como essas coisas são feitas lá, tá bom? Então, é, vamos começar aqui, vamos relembrar como que nós deixamos o cluster, né, na última aula lá, certo? Então, aqui está a nossa console, né, do Kibana, certo? Então, o que a gente fez na última aula? Né? Ingestamos os dados lá, ingestamos os dados via curl, né, bulk, ingestamos os dados via logstash. Então, a gente deve ter 20 mil arquivos, né, na casa desse, nada deu errado lá. Então, vamos dar um count aqui, ó. Olha lá, maravilha, tá vendo? 20 mil arquivos, né? Aqui vamos dar um count para listar os últimos 5 arquivos, né? Olha lá, maravilha. Tá? Então tá certinho, né? Tá respondendo, tá listando. Então a gente vai poder começar a analisar o que a gente veio para fazer aqui na aula, né? Questão de perguntar, entender e tal. Então alguns conceitos. Match. Então, o match ele é bom para busca de texto analisado. Então, bom para frases, para termos, né? Então, pensando sempre em campo text, ok? O term, né? Igualdade exata. Então, se você sabe o que você está procurando, né? Se você sabe o resultado esperado, né? Se o seu campo é ponto keyword, né? Por exemplo, no nosso caso tem serviço e status. Então, eu sei o que eu estou procurando. Eu vou fazer um termo exato. Então, aí você usa term, né? O range, né? Então, números, datas, né? Daqui para lá, de uma data para né, de um tempo para o outro, de um número para o outro, né? Então você usa o range, né? E tem as combinações, né? Que são os booleanos lá, né? Então must, né? Tem que bater. Então pensou em must, tem que bater a sua, né? Should, né? Então podem ter haver pontos extras, né? E filter, né? Por exemplo, se você quiser filtrar sem nenhum score, tornar a query menos onerosa, né, por elástico. Então, se o campo é categórico, por exemplo, no nosso caso, que nem o status, né, prefira term. Né? Se é um campo, né, que a gente tem um conteúdo textual, né, seja analisado, o match é ótimo para isso. Tá bom? Então, vamos pensar nesse conceito, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó. Então vamos, aqui é uma igualdade exata, né? Como já está descrito aqui, ó. Então, o que que eu uso aqui? Né? O que que eu estou usando aqui? Lembra que eu falei term? Então, eu sei o que eu estou procurando. Né? Estou procurando exatamente isso, né? Então, qual é a coisa que eu devo usar aqui? Term, né? Olha lá. Exatamente o que eu estou procurando. Opa, estou dando aqui na query errada. Aqui, ó. Certo? Então, o que, que eu tive aqui? Ó, 222, né, resultados, ó, e aqui, né, baseado em score. Né? Então, essa é uma query mais pesada, vamos dizer assim. Né? Tá bom? Mas, ó, ordenei as últimas 10, né, o tamanho. Então, olha lá. Os últimos 10 resultados, tá bom? Considerando o score. Né? Então, eu sei exatamente o que eu estou buscando. Então, term. Né? Term.
ok? Aqui, quando eu falei do range lá, né? Então, imagina que eu estou procurando um valor, né? Então, eu estou procurando uma data, de tal para tal. Aqui eu estou procurando um valor. Então, o que essa query está fazendo? É intervalo de CPU igual ou maior que 85, né? Então, eu estou especificando o que eu quero. Então, eu quero todo mundo que tenha CPU num valor igual ou maior que 85%, tá bom? Vamos rodar aqui, ó. Beleza. Olha lá. Certo? Então, vamos ver se bateu aqui, ó. CPU, cadê? CPU 100%, CPU 85%, certo? Olha lá. CPU, não passei parâmetro nem de quantos eu quero. Quantos o Elastic traz? 10. Né? O size da query é 10. Então, se você contar aqui, ele vai trazer os 10 documentos, né? Quando a gente não seta lá o que a gente quer, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. A gente tem aqui agora combinar condições, né? Então, term e range, né? O que eu estou dizendo aqui, ó? Eu sei, né, que eu quero tudo que está no status warning e e tem a CPU maior ou igual a 85. Então, estou dizendo que é uma condição, né? Então, pode ser o termo exato e a condição exata, né? Então, aqui eu estou dizendo tudo que tem, né, status warning e CPU igual maior a 85. Olha lá. Tá vendo? Vamos ver aqui. Olha lá. Então, duas condições, né? Aqui e aqui. Status warning, CPU igual ou maior que 85. Ó. Olha lá, CPU 88, status warning, tá vendo? Então, aqui eu estou dizendo, né? E um e o outro. Né? Então, estou fazendo, sendo muito preciso, né? Tá? Então fica essa, tá vendo? Aqui tem score, né? Então eu estou procurando validar, né, dentro de um score. Agora eu vou fazer uma query que, em tese, né, a gente está ali solicitando a mesma coisa, né? Só que a gente não está buscando, é, a gente está usando filtro, né? Então a gente não está considerando o score, né? Então você vai ver que é o mesmo resultado, mas é uma query menos custosa, tá vendo? Executa, né, mais rápido. Então, ó, tá vendo? Score, não tem score nenhum, então, ó, tá vendo? Mesma coisa, né? CPU maior que 80, maior igual e status warning, tá vendo? Só que agora sem, né, precisar elencar ali, sem precisar de score. Então eu torno a query mais lenta, ou mais rápida, né? Perdão. Então, o que eu estou dizendo aqui no próximo, né? Somente host e status. Então, imagina assim, ó. É, você vai fazer, né, uma query dentro do infra-hosts e vai dar um search, né? Então nós temos diversos campos lá, certo? Nós temos host, status, CPU, memória, né? Eu tenho tudo isso. Se eu der um search simplesmente sem passar o que eu quero, significa que eu vou carregar, né, o meu payload inteiro. Então, com esse source, né, o source, underline source, que está aqui, ó, eu digo exatamente, né, o que eu quero ver. Né? Então, eu não vou trazer o payload inteiro da query. Vamos ver ó, se funciona. Então, ó, aqui, olha lá, host status. Né? E o status ainda cita um term dizendo que ele é warning. Então, tudo que tem status warning, eu quero ver o host. Olha lá. Certo? Então, ó como ficou menos custoso. Né? Se eu sei o que eu quero, eu procuro exatamente o que eu quero, né? Baseado no source aqui, tá vendo? Então, isso se eu precisar de mais campos, eu acrescento ali, né? Então, isso também onera muito menos, né, o Elastic, tá? Então, imagina aqui que a gente tem campos pesados, né? Então, ó, tudo que tem, né, payload grande, eu consigo dar um match, né, em tudo e excluir, né,
qualquer campo que tenha payload grande, tá vendo? Olha lá. Então, se tiver payload grande, né, ele ignora, né? Ignora o campo, né? Então, isso também é uma forma de onerar menos, né, o Elasticsearch, né? Então, funciona bem. É, fazer aqui um from size, né? É, então, eu quero paginar, né? Imagina que eu quero paginar ali, coisa muito simples, eu quero paginar, né? Por páginas menores, ou eu quero fazer um search after, né? Para tornar a página maior, né? Então, são coisas que eu posso definir aqui, ó, por exemplo, ó. Olha lá, from 10, size 10, né? Então, eu estou dizendo exatamente o meu tamanho, né? Então, ó, veja, tenho aqui o value, né, o total de hits, mas ó, eu trouxe, né, na paginação exatamente o tamanho que eu trouxe lá. E aqui eu posso ter uma navegação um pouco maior, né? É o que eu estou dizendo, search after. Né? Search after é, a minha primeira execução. Né? Então, aqui nesse contexto, né, o que eu falo? Então aqui a gente consegue brincar de paginar, né? Então imagina que é, pensa no seguinte, você tem uma query muito pesada para executar, né? Então para trazer isso na tela, né? Então deixa eu pensar numa maneira simples de dizer, né? Isso aqui facilita de fato a nossa visualização. Então, imagina que você não vai sobrecarregar em termos de paginação. Né? A primeira página, por exemplo, como a gente trouxe aqui, ó, o search, né? Cadê? Deixa eu pegar o certo aqui. Aqui. Na verdade, eu estou repetindo aqui, né? Vamos lá. Esse aqui é o que a gente fez anteriormente. Deixa eu passar aqui, eu estou repetindo. Vamos lá, aqui é a paginação, né? Então, veja que eu estou fazendo uma query simples, né? Trazendo o 5, fazendo uma paginação simples, certo? Então, essa paginação, ela é super tranquila, né? Tá? Então, eu estou fazendo um passo B, onde eu estou dizendo na paginação que eu quero tudo que vem após, né? E aqui eu coloco a condição, né? Então, data, né? E host, tá? Então isso aqui pode ser uma paginação muito maior, né? Imagina que, no nosso caso que a gente está restringindo bem, mas imagina que isso poderia ser muito grande, né? Então, pensa que é como se você pegasse o array, né, do último hit. Então, você vai estar setando isso na sua query, né? Você vai conseguir é, trazer para mais ou para menos da forma que você desejar, tá bom? É, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Cadê? Validação rápida e custo, né? Então, qual que é a ideia? É, imagina que eu quero contar, né, algo sem trazer os documentos, né? Então, imagina que eu quero lá, serviço database, fazer um count, né? Eu quero só, eu não quero trazer os documentos disso. Então, ó, veja, eu busquei por serviço, disse que o size é zero, não estou trazendo absolutamente nada na tela, eu só quero saber o meu retorno aqui do value, tá vendo? Então lá, 222 ocasiões em que, né, o serviço database aparece. E eu não printo nada, né? E eu não exijo do Elastic me trazer nada na tela, né? Então, essa é uma outra maneira. Se você só quer um count, você não precisa exigir que tenha um documento. Você contabiliza aquilo que você quer, né? Então, veja, aqui nós vimos algumas maneiras, né, de executar queries que facilitam e muito no seu dia a dia. Então, veja, termo, né? É, a questão do booleano ali, que você consegue colocar must, and, or, né?
Então, são todas condições que, se você conhecer o seu dado e se você atrelar essas queries lá no seu Elasticsearch, no seu DevTools, no seu Curl, seja lá no seu dashboard, onde quer que você vai colocar a sua query, entenda que você vai onerar muito menos o seu Elasticsearch do que se você não soubesse o que está fazendo, né? Então fica essa dica, né? É super valiosa, né? Para a gente trabalhar, tá bom? No dia a dia. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu deixei publicado já. Se eu deixei publicado, a gente já faz agora. Deixa eu ver. Lá na aula 3, aqui, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Na aula 3, aqui, ó. Tá vendo? Tá todas as queries aí, tá? Então, eu deixei aqui exercícios, né, para vocês executarem e treinarem, né? Fazer, treinar, né, query. Então eu coloquei aqui alguns exercícios, tá bom? Para vocês fixarem, né, o que a gente quis dizer. Eu até tenho as respostas dos mesmos aqui, né? Eu vou executar para vocês no passo a passo para vocês entenderem, tá bom? E aí a gente vai finalizar essa aula de hoje, né? Então vamos lá, ó. Eu deixei aqui já tudo pronto, né? Então, o que que eu quero? Né? O que que eu tô Qual é a minha solicitação lá? Eu quero buscar os hosts de serviço database. Então, entenda, quero buscar os hosts de serviço database, né? Muito claro. Então, um get lá no nosso index, né? Fazer um search. Eu quero só que traga os 10 primeiros, né? E aí eu estou dando uma query num termo, porque eu sei qual é o serviço exato, né? Sei exatamente o que eu estou procurando. Então, termo, sei exatamente o que eu estou procurando, né? Então, essa é a forma de resolver o primeiro exercício, né? Buscar hosts do serviço database. Olha lá. Então, aqui nós trouxemos os hosts do serviço database, tá bom? Olha lá, buscar os hosts com memória, né, maior ou igual a 90, né? Acho que é o nosso próximo exercício. Então, ó, vamos lá? O que a gente tem aqui, ó? A query, né? Então, estou usando range, né? Memória maior, né? Igual a 90, certo? Olha lá. Vamos ver se funcionou. Aqui, ó, memória. Memória 95. Olha lá. Olha aqui no evento. Tá vendo? O evento aqui, ó. Olha lá. Memória 95. Olha lá. Memória. Cadê? Memória 90, né? Igual ou maior. Memória 99. Tá bom? Então, esse aqui é a resposta do segundo exercício. Olha lá. Né? Então, eu estou usando range, GTE maior, né, igual a 90, tá bom? Para buscar a memória maior ou igual a 90, né, certo? Então, aqui, ó, listar os hosts, os 5 hosts com maior CPU, sorting size, olha lá. Então, certo? Ó, essa é a estrutura da query, né? Então, usando sort para descrever ali, né, para o item CPU, certo? E usando o size, que é o tamanho 5 que ele me pediu para trazer, né? Vamos ver aqui o que a gente obtém, certo? Opa, olha lá. CPU, os 5, né? Olha lá. Maiores consumos de CPU, certo? Maravilha. Então, nossa outra pergunta, qual era? Combinar status offline e memória maior ou igual a 80. Então, ó, né, booleano, must, né, e termo e range, né, GT, olha lá. Então, o que eu estou dizendo? Eu preciso que eu pegue tudo que está offline e tudo que tem memória maior ou igual a 80. Não é isso? Isso aí. Vamos executar aqui.
Opa, foi? Foi. O que que não trouxe resultado aqui, né? Porque offline você não vai conseguir pegar memória. Deixa eu mudar essa query aqui, que ela acho que foi meio infeliz. Deixa eu ver. Se é isso ou se eu tô. Ah, é isso mesmo. E como é que eu combino offline com memória, né? Não vai trazer nada. Se tá offline, não tem consumo. Então, ó, online, né? E memória maior ou igual a 80. Olha lá, 85, 95, tá bom? Aqui eu poderia usar um status warning também, né? Ó, opa, warning. Olha lá, warning, certo? Então o warning memória igual maior 85. Olha lá, satisfaz também, né? O que a gente está solicitando, tá bom? E aqui por último, o último exercício que eu deixei era para mostrar apenas host e status dos hosts em warning. Então lembra do source? Eu não quero trazer todo o meu documento. Como que eu faço? Underline source, os campos que você quer trazer e o valor, né? O que você quer que seja apresentado, certo? Então vamos ver, olha lá. Opa, o que eu fiz aqui? Deixa, eu não estou conseguindo ver minha própria tela aqui no final. Deixa eu baixar. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Por que eu tenho isso aqui, né? Aí, query errado ali. Vamos aqui, tinha uma sujeirinha ali. Aí, maravilha lá. Então, estou trazendo só os dois campos, status warm e o host daquele status. Né? Não estou trazendo mais nenhuma outra informação. Estou trazendo CPU, não estou trazendo memória. Né? Estou trazendo absolutamente nenhuma das informações. Então, uma query que pode ser executada muito mais rápida quando você precisa o que você quer trazer na tela, tá bom? Então veja, aprendemos a perguntar bastante coisa pelo Elasticsearch hoje, né? Então, o que eu sempre digo, né? Pausa o vídeo, testa o comando, modifica o comando, fixa entendimento, né? Entende o que é termo, entende o que é bool, entende o que é, né? Entenda, né? Pegue, releia, analise o resultado, analise a saída da tela, tá bom? Então, hoje a gente deu o primeiro passo, né, que é a pergunta sólida. Você está perguntando, né? Então, igualdade exata, term. Tem o limite, range. Ah, algo para continuar, né? Então, eu tenho ali e, ou, então, né? Onde a gente usa os bools lá, as booleanas, né? Então, sort, né? É, underline source, né? Que a gente quer enxugar a nossa resposta, trazer uma resposta mais rápida, mais eficiente. Então, se eu pensar lá na paginação, search after, né? Então, eu quero uma paginação robusta, vai me custar muito. Então, search after, né? Após aquilo, você traz o que eu preciso ver, enfim, até né, onde você pré-definir ali, tá? É, o que isso te traz, né? Quando você entende fazer as suas queries. Imagina o seguinte: é, você está num cluster de Elasticsearch, né? Esse cluster está sofrendo demais, né? A memória já é exausta, cara, muita coisa. E aí você começa a colocar umas queries, como a gente, para quem conhece banco de dados, vamos fazer um full table scan, vamos varrer absolutamente tudo para trazer o resultado que a gente quer. Imagina você fazendo isso, né? Porque se você não conhecer o dado, se você não conhecer uma maneira de fazer a sua query, como é que você vai fazer a maneira correta? Né? Como é que você vai dar ao Elasticsearch a informação que ele precisa? Né? Então aqui já, ó, dicas valiosas, né? Conheçam o dado, saibam o que estão procurando e saibam como expressar. Né? Então, ó, isso vai dar um ganho para você de performance que você não faz ideia. Né? E quando eu falo ganho de performance, eu estou falando performance
hardware, né? Performance resposta e performance financeira também. Seu pessoal de FinOps vai ficar muito feliz. Entrega dois projetos iguais, né? Um você otimiza e o outro não. Vamos ver quem o FinOps vai gostar mais. Vai gostar de você que está otimizando. Então, ó, parem o vídeo, voltem, vejam, estudam, entendam, vê se faz, né? Se tem alguma coisa ali que deixou passar, se não entendeu, cara, me chama, me manda mensagem, fala, tá bom? É, vamos executando isso aí, vamos treinando isso aí, a gente vai ficar melhor ainda. Cada dia que passa a gente vai melhorar isso, tá bom? E eu espero você aqui na próxima aula, beleza? Então vamos lá, pessoal. Conectou, buscou e achou. Até a próxima!